1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 19 é o nosso texto. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Você já parou para pensar que o seu corpo é propriedade de Deus? O texto que nós acabamos de ler faz parte de um contexto onde os irmãos de Corinto tinham uma luta constante com o meio em que eles viviam, cercados por um ambiente corrupto, pecado de todos os lados, de todos os gêneros, e uma pressão maligna tentando convencê-los a fazer parceria com o mundo. Uma igreja cercada por uma cultura que banalizava o corpo, muitos achavam até que o corpo não tinha importância espiritual. Cada dia a imoralidade, a imaturidade espiritual e algumas outras coisas forçavam a porta da igreja em Corinto. Alguns crentes já estavam se perdendo até. E diante disso, surgem alguns questionamentos. Entre eles, como podemos usar a liberdade que nós temos em Cristo? Mas Paulo chega e denuncia a imoralidade de uma forma bem clara. Fugir da prostituição. Por que, Paulo? Porque pertencemos a Deus. Nosso corpo não é apenas carne e osso, é morada do Espírito Santo. Esse texto da Bíblia Sagrada é tão atual como as últimas notícias do nosso país. Hoje nós temos algumas ideologias malignas, alimentadas por desejos desenfreados, vêm com aquela conversa, meu corpo, minhas regras, com pautas que entram em conflito direto com os princípios bíblicos que norteiam a fé cristã. E a estrutura da família é ameaçada muitas vezes, inclusive tentando aprovar o aborto, independente do tempo de gestação. Certas correntes do feminismo, por exemplo, entre outras pautas, eles defendem a autonomia absoluta, a ideia de que a mulher deve ser dona de si em todos os aspectos, inclusive sobre o corpo e as decisões morais. Mas a palavra de Deus, a fé cristã, por outro lado, afirma que todos os homens e mulheres pertencem a Deus, devem viver sob a sua vontade. Essa diferença de fundamentos gera uma ruptura moral e espiritual muito profunda. O evangelho não nega o valor da mulher e nem do homem. Pelo contrário, Jesus rompeu barreiras culturais e tratou a todos, inclusive a mulher, com honra, dignidade, algo que era incomum em seu tempo. Ele nunca incentivou a rebeldia contra a ordem divina. O evangelho busca restaurar a identidade do ser humano em Cristo, não redefini-lo segundo ideologias humanas. Assim como no Antigo Testamento, a presença de Deus habitava em um tabernáculo, um lugar santo, separado, cuidado com reverência. Hoje, essa presença não está mais em tendas, não está mais em templos feitos por mãos humanas, mas está em nós. Olha que maravilha! O Espírito Santo escolheu habitar dentro de você, dentro de mim. Que privilégio para nós! Nós somos o tabernáculo vivo de Deus e isso muda tudo. Muda a forma como vivemos, muda como falamos, como cuidamos de nós mesmos, porque o corpo que carrega a presença de Deus, olha que importância que Deus deu para nós em ter a sua presença dentro de nós. E por isso precisa ser tratado como um lugar santo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: fugir da prostituição. Ele não diz apenas resista, ele diz fuja. E quando falo de fuga nesse sentido, me vem logo à mente o irmão José, não é? Tinha o cenário perfeito para pecar, preparado pela mulher de Potifar, o ambiente para ele pecar, os hormônios à flor da pele, mas abriu mão de possíveis regalias, abriu mão de futuras justificativas, entre outras coisas que ele abriu mão. E o que ele fez? Fugiu. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, a Bíblia nos diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Foi o que José nos ensinou com a sua atitude. Fugiu da aparência do mal. Por quê? Quando entendemos o valor do templo, nós não queremos profaná-lo com atitudes impuras, com palavras indevidas, com hábitos que entristecem o Espírito Santo, mas cuidar do templo do Espírito Santo não é só fugir do pecado. Esse é um dos detalhes. É também cultivar a presença de Deus em nós todos os dias. Assim como o sacerdote na antiga aliança mantinha o fogo aceso continuamente no altar, nós também precisamos manter o fogo do Espírito Santo aceso em nosso coração, com oração, leitura da palavra, comunhão com Deus. E vamos lembrar
que o cuidado com o corpo físico também faz parte dessa adoração a Deus. E não estou fazendo apologia aqui ao antropocentrismo moderno, não. Devemos cuidar do nosso corpo porque quem está no centro é Deus, pertencemos a Ele. E nós não pertencemos a Ele de forma como se fosse um objeto ou se fosse criaturas que Ele tratava simplesmente como bonecos, não. Em Romanos 12, versículo 1 diz: apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cuidar da saúde, descansar, se alimentar bem, dormir o tempo necessário, fazer exercícios físicos, evitar excessos. Isso também é ser espiritual. Porque quando você cuida do seu corpo, você está cuidando do templo onde Deus habita. Aleluia. A palavra é equilíbrio. Um corpo negligenciado enfraquece o templo. Um espírito negligenciado apaga o altar. Mas quando você cuida dos dois, a presença de Deus se manifesta com poder e graça na sua vida. Lembre-se, o texto diz que somos o santuário de Deus. Onde você vai, a presença dele vai com você. Cuide do templo, fugindo da impureza, buscando o equilíbrio, aumentando o fogo do Espírito Santo em você. Porque como diz em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20, fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que a sua vida seja um altar de Deus, seja um altar vivo, aonde o Espírito Santo tenha prazer em habitar. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus dirija a sua vida e te dê condições de ser templo do Espírito Santo. Se esse conteúdo é relevante para você, compartilhe com alguém. Não sem antes inscrever-se no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.